Estamos gravando, então. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente fecha essa revisão da teoria da ação, que é um aspecto muito importante que nós temos que ter, nós temos que relembrar em torno do processo civil, tá? Você já sabe a importância que o processo civil tem. Então, a gente realmente precisa dar uma atenção para algumas coisas. Infelizmente, eu não consigo revisar tudo, né? Senão a gente também não consegue trabalhar com o conteúdo que nós temos. Mas existe um combinado entre nós. E eu realmente quero que você faça uso desse combinado. Se durante as minhas explicações, principalmente daqui a pouco, quando a gente começa com um assunto novo, assunto que você ainda não viu, eu falar alguma terminologia, utilizar alguma expressão que ficar confusa para você, que você não conseguir compreender, você precisa me falar. E aí você, ao me questionar, eu aproveito a sua pergunta e faço uma explicação rápida sobre aquilo, ainda que não tenha nenhuma relação com recursos, com a matéria de agora, mas isso pode esclarecer para você algo que impacte o seu entendimento e também pode beneficiar demais pessoas que estão com dúvida. E se por acaso, nos seus estudos sobre o conteúdo, você observar ali alguma dúvida, você me manda uma mensagem. É totalmente tranquilo essa conversa entre a gente, então você fique à vontade para me mandar uma mensagem. Na semana passada, nós concluímos a nossa única aula da semana passada, porque vocês tiveram uma palestra, né, na quinta-feira, falando sobre a classificação das ações. E aí nós trabalhamos na semana passada, pelo que eu bem me lembro, sobre essa classificação das ações de conhecimento. Falamos sobre as ações condenatórias. As ações condenatórias é aquelas que objetivam uma prestação. Então, elas têm como finalidade obrigar ou exigir que o indivíduo faça algo ou deixe de fazer algo em favor daquele que pleiteia, né, que busca aquela situação. Nas ações condenatórias, é comum fazer uso da fase de cumprimento de sentença ou da chamada execução de sentença, porque a sentença por si só, muitas vezes, ela não é autoaplicável. Então, o juiz condena o réu a pagar R$ 5.000, isso não faz com que os R$ 5.000 apareçam na conta do credor. Então, pode ser que o credor, nesse caso, tenha que fazer uso de um segundo momento, que é esse momento do cumprimento de sentença. Então, isso é típico das ações condenatórias. Vimos também as ações constitutivas, e essas ações constitutivas elas estão relacionadas aos chamados direitos potestativos. O que são esses direitos potestativos? Você está aí acompanhando comigo o material, como se o quadro fosse, né? Direito potestativo é esse poder jurídico conferido a alguém de submeter outrem a uma alteração, criação, extinção de situação jurídica. Vamos simplificar isso. O que é uma ação constitutiva? Ação constitutiva são ações cuja sentença, cuja decisão do magistrado ela é autoaplicável. O que eu quero dizer com isso? Alergia, alergia, alergia. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? São situações em que é dispensada a fase da execução, é dispensada a fase do cumprimento de sentença. Por quê? Porque a própria decisão do juiz faz com que haja uma modificação no estado de fato, que é o exemplo clássico do divórcio. Quando o juiz julga procedente e decreta o divórcio, precisa fazer alguma coisa depois disso? Não, só vai precisar registrar essa sentença. Eu não preciso ter a execução da sentença. Não depende mais da vontade da outra parte que isso seja cumprido, respeitado ou não. A decisão ela é autoaplicável, ela é autoexecutável, né? Isso é típico das ações constitutivas. Então, elas criam, modificam, alteram uma realidade. Quando eu penso em questões de divórcio, eu estou modificando, extinguindo a realidade do casamento, criando uma realidade de divórcio, de um estado civil novo, um estado de divorciado. Então, nós temos essa como característica das ações constitutivas. E nós terminamos a aula passada falando sobre as ações declaratórias. E essas ações declaratórias, elas têm um objetivo muito simples, que são ações de mera certificação, porque elas têm por finalidade certificar
a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma situação jurídica. Então, são ações de mera constatação. Quando a gente fala de mera constatação, significa que a ação declaratória só serve para reconhecer as coisas como elas são? Não. Ela serve para isso, mas eu também posso fazer uso das ações declaratórias para que o juiz me diga qual a melhor maneira de interpretar um contrato, por exemplo. Né? Então, se há dúvida sobre a interpretação de determinada cláusula contratual, é possível que, por meio de uma ação declaratória, o juiz esclareça, determine de que maneira deve haver essa interpretação da cláusula contratual. Ok, pessoal? Então, as ações declaratórias servem para isso, né? Declarar a existência, inexistência ou o modo de ser. Quando o artigo 19 do CPC, lá no inciso 1, diz declarar existência ou inexistência ou modo de ser, isso significa ser demanda de simples certificação. O exemplo que eu usei com os senhores, né, na ação declaratória foi a ADC, que você estudou em Direito Constitucional, você estudou lá ação declaratória de constitucionalidade. Ela não é declaratória porque o nome diz declaratória, ela é declaratória pela sua própria natureza. Pensa comigo. Eu comentei com vocês, ao falar inclusive da ADIM, né, da ação direta de inconstitucionalidade, que toda lei, e você estudou isso em constitucional, toda lei goza da chamada presunção de constitucionalidade. Por que que toda lei goza dessa chamada presunção de constitucionalidade? Isso existe, pessoal, porque essa lei ela passa por uma comissão no momento em que ela ainda está sendo votada, né? Na verdade, antes dela ser votada, quando um congressista, um membro do legislativo, ele cria um projeto de lei, ele elabora um projeto de lei, ele protocola esse projeto de lei na Casa Legislativa, que vai ser no Senado, se ele for senador, vai ser na Câmara dos Deputados, se ele for deputado. E após ser registrado lá o processo, o projeto de lei, esse projeto é enviado para a Comissão de Constituição e Justiça, o que hoje vai chamar Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A ideia é a mesma, né? Para que serve a Comissão de Constituição e Justiça? Essa comissão, ela tem a finalidade de analisar e de atestar a constitucionalidade daquele projeto de lei. Então, existe um grupo que compõe essa Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão obrigatória em qualquer legislativo. Então, a Câmara dos Vereadores de Apucarana possui Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão obrigatória. E aí esse grupo que compõe a comissão, eles vão emitir um parecer dizendo: o projeto está de acordo com a Constituição Federal, ou ele não está de acordo. Se a Comissão de Constituição e Justiça entender que o projeto não é compatível com a Constituição, o projeto já é arquivado. Agora, se ela entender que o projeto é compatível, aí ele segue para votação. O que eu quero dizer? A gente diz que toda lei promulgada e publicada, que está em vigência, todas elas, gozam de presunção de constitucionalidade. Por quê? Porque se elas foram promulgadas e publicadas, elas passaram pelo critério, pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, já que elas foram aprovadas, né, elas conseguiram vencer a primeira barreira, que é essa barreira da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, então presume-se que ela seja constitucional. Então, toda norma jurídica, toda lei nasce tendo sobre si essa presunção de constitucionalidade. Aí o que vai acontecer? A ADIM serve, ação direta de inconstitucionalidade, para pegar uma norma em que se presume constitucional, porque todas presumidamente são constitucionais, e dizer ela é inconstitucional. Então, a ADIM tem o objetivo de pegar uma norma que se presume constitucional e reconhecer que ela é inconstitucional. Isso é tipicamente constitutivo, porque eu estou mudando uma realidade, eu estou alterando, modificando situação jurídica. Qual é a situação jurídica aqui? A constitucionalidade. Até a ADIM, a norma era constitucional, após a ADIM, ela passou a ser inconstitucional. E na ADC, ou ADCOM, eu pego uma norma que se presume constitucional
E se a ADC for julgada procedente, o STF vai reconhecer que aquela norma é efetivamente constitucional. Percebeu? Então, eu estou pegando uma norma, uma lei que todo mundo acha que é constitucional e que existe uma presunção sobre ela, uma regra que diz para todo mundo que ela é constitucional. E por meio da decisão do STF, eu estou reafirmando que efetivamente essa norma é constitucional. O que eu mudei aqui nessa realidade fática? Não mudei nada. Eu estou simplesmente fortalecendo e certificando aquela realidade. Isso é uma demanda declaratória, tipicamente declaratória. Não sei se vocês vão se lembrar disso, né? Mas acredito que tenha sido uma fala do professor que explicou para vocês controle de constitucionalidade. Quando a gente estuda DC, é muito comum que venha um questionamento natural do tipo, gente, mas que ação imbecil sem sentido? Se a norma já é presumidamente constitucional, por que eu preciso de uma ação para dizer que ela é aquilo que se presume que ela seja? Sabe? Por mais doido que isso possa parecer, mas é efetivamente isso. Qual é o sentido de eu ter uma ação, fazer uso de uma ação judicial, ocupar e protocolar essa ação no STF, a competência originária, a ação tem que ser proposta, tem que ser protocolizada no STF, para que o STF me diga que aquela ação é aquilo que se presume que ela seja, ou seja, constitucional. Para a gente entender a realidade, né, a realidade fática que enseja uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, nós precisamos nos lembrar que quando se estuda controle de constitucionalidade, que é uma matéria que despenca em concurso público e que boa parte dos alunos tem muito medo, mas que eu particularmente acho uma delícia, existem duas classificações básicas de controle de constitucionalidade. E essa classificação básica que a gente vai falar agora, ela diz respeito aos órgãos julgadores, a quem pode realizar o controle de constitucionalidade, que é aquela classificação super conhecida entre controle difuso e controle concentrado. Vamos lembrar isso rapidamente. Eu sei que a gente não está na aula de constitucional, fique tranquilo. Mas é importante para a gente aprofundar e entender que direito é uma coisa só. A lógica do direito ela é sistêmica. Direito é uma área do conhecimento única, que possui algumas subdivisões, mas subdivisões metodológicas. Tudo é direito, tudo é uma coisa só. E nós precisamos conseguir fazer essas ligações, esses links, essas costuras. Isso é o que demonstra a maneira como nós estamos deixando o nosso conhecimento maduro, fortalecido, fortificado, efetivamente, sabe? Então vamos lá. Por que a gente fala controle de constitucionalidade concentrado? Porque neste caso, o direito ou a possibilidade de julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade está ou encontra-se concentrado nas mãos de um órgão julgador, em regra, Supremo Tribunal Federal, em regra STF, por isso concentrado. Porque nessas hipóteses o STF concentra sobre si, traz para si a responsabilidade de analisar a constitucionalidade de leis ou atos normativos, em casos específicos. Claro, a discussão é mais profunda do que essa, é uma mera revisão. Então, nós temos controle concentrado diante das ações específicas, né? Ações que servem só para essa análise de controle, que é a DIN, a DC e a DPF, com as suas ramificações, né? A DPF e a DC uma coisa só, mas a DIN nós temos três, né? Nós temos a DIN genérica, a DIN por omissão e a DIN interventiva. Então, aí temos essas ações como as ações de controle concentrado de constitucionalidade. E o controle difuso? Difuso, por que difuso? Porque é um controle diluído, é um controle espalhado. Difuso é o controle que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal. Todos os juízes podem realizar controle de constitucionalidade. Mas qual? O difuso. Porque é esse controle diluído, é esse controle espalhado, esse controle ramificado. O controle difuso, pessoal, ele pode ser exercido, como eu acabei de dizer, em qualquer tribunal, por qualquer juiz, qualquer grau de jurisdição.
e ele é feito como um dos pedidos da ação. Então, a pessoa ingressou com uma ação com alguns desejos, e entre um desses desejos tem lá a verificação do juiz de ser ou não constitucional determinada norma. E qual é o efeito prático disso, né? Quando a gente tem controle difuso, o efeito da decisão, em regra, é só para a parte do processo, só para as partes, não envolve todo mundo. No controle concentrado, o efeito é para todo mundo. Então, aí nós temos algumas consequências disso. E aí, estou falando tudo isso e não cheguei ao ponto da questão da ADCOM, né, da ADC, da ação declaratória. Por que fazer uso de uma ação para dizer que é constitucional uma norma que presume-se ser constitucional? A ADC, pessoal, ela surge em um contexto de instabilidade judicial, instabilidade jurídica. E o que eu quero dizer com instabilidade judicial ou instabilidade jurídica? Nós temos, nesse contexto de instabilidade, juízes na via difusa, na via diluída, na via espalhada, alguns dizendo a lei é constitucional e aplicando ela diante do questionamento, e outros dizendo essa lei é um absurdo, ela é inconstitucional e não estão aplicando. Então, existe uma circunstância, uma situação de incerteza, em que alguns juízes aplicam, outros juízes não aplicam. Tudo pela via difusa. Então, faz-se uso da ADC ou ADCOM para eliminar esse estado de incerteza, para eliminar essa situação de dificuldade, por exemplo, sabe? Porque o STF, ao julgar a ADC, ele vai pôr uma pedra em cima disso, dizendo, se ele julgar procedente a ADC, essa lei é constitucional e ninguém mais vai poder falar que ela não é. Então, ele resolve a discussão. Para isso que serve a ADC, para acabar com esses questionamentos, com essas discussões que acabam sendo contrárias por meio do uso da via difusa do controle de constitucionalidade. Ok? Então, a ADC, exemplo de ação declaratória. Vamos seguir. Só que quando a gente pensa, pessoal, e aqui já indo para a parte final mesmo do material, quando nós pensamos que as ações de conhecimento elas se dividem em três, condenatória, constitutiva e declaratória, a gente vai ter um cara brasileiro, Pontes de Miranda, talvez aí o maior doutrinador do direito privado da história, não só do Brasil, mas da perspectiva jurídica mundial. Pontes de Miranda é, de fato, o autor do maior livro jurídico que se tem notícia no mundo, que é o Tratado de Direito Privado, Tratado das Ações. Das ações são 64 volumes. Nós não temos uma notícia de uma obra tão longa, né, aqui no Brasil ou fora do Brasil. É, de fato, um dos grandes nomes brasileiros, mas um dos grandes nomes mundiais da reflexão jurídica, do pensamento jurídico, da construção do direito enquanto ciência reflexiva e social. Pontes de Miranda, ele dá uma piorada nessa situação, ele aprofunda, ele cria o que se chama de classificação quinária. Porque antes, nós dividíamos as ações de conhecimento só em três: condenatória, constitutiva e declaratória. Aí vem Pontes de Miranda e aumenta mais duas. Por isso, quinária, de 5, né? Na verdade, pessoal, a gente tem que entender isso de uma forma adequada. Pontes de Miranda, ele não propõe 5 categorias separadas, né, totalmente distantes uma da outra. Não é isso. As pessoas interpretam de uma forma equivocada a classificação de Pontes de Miranda. O que ele faz? O que o Pontes de Miranda faz é o seguinte: de fato, preste atenção, existem 3 categorias das ações de conhecimento. Existem 3 categorias das ações de conhecimento, de fato: condenatória, constitutiva e declaratória. Porém, as condenatórias podem ser compreendidas ou divididas em 2. Ok? Então, na verdade, essas 2 novas categorias que o Pontes de Miranda apresenta são subdivisões das ações condenatórias. Tá? Então, não é uma categoria totalmente nova.
é uma divisão feita a partir da constatação de que aquela ação é condenatória. Porque se ela for constitutiva ou declaratória, eu nem vou analisar isso. Sendo condenatória, para Pontes de Miranda, ela poderá ser ou executiva lato sensu ou mandamental. E como que eu sei se essa ação será executiva lato sensu ou mandamental? Qual é a chave para eu descobrir isso? A chave, pessoal, é verificar como que está sendo feita a fase de cumprimento de sentença, a fase executiva. Então, após o trânsito em julgado, como que os atos estão acontecendo para, de alguma maneira, garantir o direito do credor, garantir o direito do autor, se ele venceu a ação. Tá? Vocês vão entender isso, fique tranquilo. Bom, então a gente já sabe que executiva lato sensu e mandamental são espécies de ações condenatórias. Nas executivas lato sensu, né, então aqui temos executiva lato sensu, eu infelizmente perdi aquele negocinho de grifar, mas nas executivas lato sensu, que era o marca-texto, aí fica essa coisa linda, super reta, né, com o mouse, que a gente está tentando fazer uma coisa. Na executiva lato sensu, nós temos a chamada coerção direta. E nas mandamentais, vamos mudar a corzinha aqui. Senhor. Coerção indireta. Como assim, professor? O que é isso, coerção direta, né? Quando um devedor, né, ele é condenado a pagar ou a entregar algo ao juiz, né, ao juiz não, ao autor, o juiz pode obrigar ele a entregar de diversas maneiras. Pode obrigá-lo diretamente ou pode obrigá-lo indiretamente. A gente vai chamar de coerção direta quando os atos do judiciário atingirem diretamente a coisa desejada. Então, o juiz condenou o réu a pagar 10 mil reais, e aí o réu não paga e o juiz bloqueia 10 mil reais da conta. Isso é coerção direta, na marra. O juiz está forçando diretamente ele a pagar aquela situação. Tranquilamente. O juiz condena o réu a entregar um carro para o autor. O réu não entrega isso voluntariamente. O juiz manda o oficial de justiça ir com a polícia na casa do réu e pegar o carro na marra. Isso é coerção direta. São formas de cumprir, de dar efetividade à decisão e que vão atingir diretamente aquilo que está sendo buscado. Agora, nós temos as hipóteses de coerção indireta, em que o juiz não atinge diretamente a coisa, mas ele cria mecanismos que buscam estimular e incentivar o devedor a pagar. Exemplo: intime-se o réu para pagar em 10 dias ou para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. As multas, elas são circunstâncias processuais que têm o objetivo de estimular a parte a cumprir a obrigação, até mesmo para que ele não sofra a consequência da multa. Né? Então, são situações que a ideia é isso mesmo, incentivar, é criar um incentivo para que a parte cumpra. Então, multas, essas consequências, né, processuais pelo não cumprimento, tudo isso é mandamental. Porque elas não atingem exatamente aquilo que se deseja pegar, mas elas criam ali situações para fazer com que a pessoa reflita e entenda que é melhor ela cumprir agora do que sofrer essas consequências. Um outro exemplo que nós temos de mandamental é a prisão civil. Por que a prisão civil do devedor de alimentos ela é mandamental? Porque quando exemplo clássico, né, a criança ingressa com uma ação de execução de alimentos, o filho contra o pai, representado ou não pela mãe, se for criança tem que ser representado, né? O pai não paga e existe uma forma de execução de alimentos que se o cara não paga ele vai preso, né? E aí ele não paga, não justifica a impossibilidade de pagamento e então é decretada a sua prisão. Beleza. Essa prisão, ela não substitui o pagamento, a ponto de que ele vai lá ficar preso e com isso vai abater o valor da dívida. Em hipótese nenhuma.
Essa prisão ela só existe para forçar o devedor a pagar. Simples assim. Não existe nenhum outro motivo de existir a prisão civil, senão para obrigar ou forçar o devedor a cumprir a obrigação. Tanto é verdade que essa prisão será decretada por até 90 dias, não me lembro agora se é 90 ou 120 dias, e se ele, nesse prazo todo, não pagou, ele é solto. E a dívida continua existindo, mas, poxa, por que ele é solto? Porque, jovem, a prisão serve para obrigar ele a pagar. E se ele está preso há 90 dias e não pagou, é porque realmente ele não tem como pagar. E não é ficando preso que vai resolver isso. Muito pelo contrário, ele vai perder o emprego e aí que ele não vai pagar mesmo. O que acontece é que, normalmente, a prisão civil ela é mágica. A pessoa, até o momento de ser presa, estava passando fome, segundo o relato da própria pessoa. É preso, o dinheiro brota da árvore, do chão. Porque ninguém quer ficar preso, né? Porque não é um negócio agradável. Então, ela tem uma eficácia muito grande, a questão da prisão do devedor. Muito grande. Mas não deixa de ser mandamental. Porque o objetivo é que o cara pague a pensão. Não é ele ser preso. Só que ser preso é um meio indireto de forçá-lo a pagar. Então, essa será a diferença entre a executiva lato sensu e a mandamental. Se a forma de obrigar o réu a cumprir a obrigação fixada em sentença, lá na fase de cumprimento de sentença, né? Se a forma de fazer isso ela foi direta, no sentido de atingir diretamente aquilo que o réu está, que o autor está buscando, que o credor está buscando, executiva lato sensu. Agora, se está sendo tentado por mecanismos indiretos, né, comendo pelas beiradas, para de alguma maneira incentivar o devedor a pagar, sem tocar diretamente na coisa, aí é coerção indireta e aí ela será mandamental. Beleza? Tudo certo até aqui, pessoal? Me respondam se está tudo bem. Se vocês estão compreendendo isso. Ok, muito obrigado, pessoal. Último detalhe desse material, e aí a gente vai coincidir com o fechamento desse primeiro bloco para a gente começar o bloco seguinte já com a matéria nossa mesmo. Ações dúplices. Você vai ler em alguns lugares, pessoal, que ação dúplice é sinônimo de pedido contraposto. Ou em alguns lugares vai estar escrito assim, ela é sinônimo de reconvenção. Para a gente entender isso, preste bastante atenção. Normalmente, pessoal, as ações, elas seguem a lógica apresentada pelo autor, tá? Então, o autor, ele ingressa com uma ação contra o réu, e o réu, ele se limita a se defender por meio da contestação. Então, se eu analiso essas ações comuns, que é o que a gente mais tem no judiciário, o autor, ao apresentar a sua inicial, na melhor das hipóteses, ele ganha o que ele quer, na pior das hipóteses, ele não recebe o que ele está buscando. O réu, na melhor das hipóteses, não vai precisar pagar, e na pior das hipóteses, ele vai ter que pagar e entregar tudo aquilo que o autor quer. A contestação, ela é um instrumento de defesa por excelência, não é um instrumento de ataque. Mas nós teremos algumas situações em que o réu, ao se defender na contestação, poderá atacar o autor e buscar uma condenação do autor em seu favor. Isso é uma ação dúplice. Por quê? Porque nas ações dúplices, a configuração de autor e réu, ela se confunde entre os polos. Porque o autor é o autor da petição inicial naquilo que ele pede que o réu seja condenado, e o réu, se ele pede a condenação do autor, ele é autor do pedido de condenação do autor, sabe? Nas ações dúplices, essa identificação de autor e réu fica um pouco misturada, fica um pouco confusa. Por quê? Porque o réu quer que o autor seja condenado. Isso é ação dúplice. Um exemplo, né, bem tranquilo de ação dúplice. Vamos imaginar que o João deve para o José. O José ingressa com uma ação contra o João.
cobrando a dívida. Acontece que o João, ao se defender, se defende, contesta a dívida, mas fala assim: olha, mas acontece que teve um dia que o José foi lá no meu trabalho e fez um escândalo, me chamando de caloteiro para cima no meio de todo mundo. E eu quero que ele seja condenado a me pagar uma indenização por dano moral. Quando ele faz isso e ele pede a condenação do autor, ele está transformando essa ação em ação dúplice. Isso tem um nome, isso se chama reconvenção. Toda vez que você estiver com um processo e na contestação houver uma reconvenção, reconvenção é um capítulo da contestação, isso vai transformar a ação em dúplice, porque nas ações dúplices, tanto o réu como o autor podem sair condenados. Né? Nós temos essa duplicidade de réus, entre aspas. Pessoal, você é derrubado a qualquer momento. Voltamos daqui a pouco. Se você ficou com dúvida, você anota aí para a gente poder conversar daqui a pouquinho. Você já me pergunta quando eu voltar. Até!